por que um player passa a manhã inteira vendendo num ativo que está subindo? Cara, eu recebi essa pergunta lá na caixinha de direct do Instagram, e ela ganhou destaque aqui. É uma pergunta muito boa, porque ela pode esconder dois problemas que qualquer pessoa, na verdade qualquer pessoa que está no mercado, pode ter, tanto mais amador quanto mais experiente, tá? Então acho que vale a pena ganhar destaque nesse vídeo aqui. Vamos lá, bora pro conteúdo. Bom, como eu sou a Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente trade, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado, tá? Essa série aqui é Dúvida do Trader, tá? São algumas perguntas que eu recebo lá na caixa de direct do Instagram ou aqui mesmo, né, nos comentários do YouTube, e ganham relevância porque, né, são temas bacanas, né? Acho que a resposta dele traz insights interessantes, tá? E esse aqui, né, de cara, né? Assim, eu mesmo já tive essa pergunta algumas vezes, né? E ela esconde dois possíveis erros que você pode estar tendo em qualquer momento, né, da carreira, tá? O primeiro é achar que todo mundo só faz day trade, tá? Achar que todo mundo tá ali, não é nem só day trade, todo mundo tá ali só pelo motivo especulativo, e não é. São três grandes motivos: hedge, arbitragem e especulação, tá? Mas o vídeo não é para explicar e detalhar sobre isso. E o segundo grande erro é achar que todo mundo executa igual. Então, assim, o primeiro grande erro é achar que todo mundo opera igual em termos de, claro, com processos distintos, com técnicas distintas, mas que todo mundo está ali por um motivo especulativo, para comprar e vender ou no day trade ou né, esperando 1, 2, 3 dias. E não é bem assim o mercado. O mercado serve para outras coisas também. E o outro erro é achar que a execução é igual de todo mundo, tá? Que a única diferença é que muda o lote. Então, sei lá, um cara ali que está começando, está com um lotinho do mini, executa igual um institucional, um fundo grande, um gringo, que está com 2, 3, 5, 10, 15 mil lotes de mini de posição inteira. A diferença é que ele vai lá, é um pouco mais difícil, mas ele vai lá e clica, 2, 3 cliques ele consegue. Na verdade, não. O processo de execução de uma pessoa física é ridiculamente fácil. Vai lá, clica, acabou. Não tem muito. Ou você põe a ordem, ou você vai lá e agride, né? Especialmente agora, com corretagem gratuita e por aí vai, né? E com todo um instrumental te forçando a agredir mercado, né? Com superdom, esse tipo de coisa, e com aquilo lá, zerar a mercado, aqueles botõezinhos, né? Que você, pô, aquilo lá, tudo ordem a mercado, tá? Ah, não, eu não opero de boleta única. 2 cliques resolve tua vida. 3 cliques você entrou na tua posição, você não impacta preço, né? O processo de cara, nem diria institucional, né? Mas de cara que tem muito lote, você tem 2 grandes processos. Um é o processo decisório. Como é que esse cara vai decidir comprar e vender? Olhando o quê? Tá? Um processo macrofundamentado, motivados puramente por fluxo que eu digo não fluxo de ordens, mas por fluxo de aporte e saque do fundo que ele está gerindo, e por aí vai, um fundo passivo, né? Então ele não tem um view de cenário se vai subir ou de vai cair, ele é obrigado, né? Entra dinheiro, ele é obrigado a comprar mercado, sai dinheiro, ele é obrigado a retirar dinheiro do mercado, tá? São diversos motivos. A gente vai chegar lá, tá? Na resposta da pergunta. Tá? E o processo de execução desse cara que tem um lotão muito grande, você tem o processo decisório desse cara e tem o processo de execução. São coisas completamente distintas. Geralmente é feito por um comitê, por um gestor, né, que é o processo decisório, e o que é feito pelo trader é a execução daquela ordem. Pô, decidiram comprar. Num comitê ou até um gestor que seja um portfólio manager decidiu comprar por algum motivo, tá? Que não é ali olhar para o mercado, olhar para a tela e esperar a tela, né, ou algum gráfico, né, ou até a própria análise de fluxo de ordens, que seja, te devolver algum sinal. Não é isso, o cara está olhando outra coisa. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo, tá? Um pouco mais para baixo. E um trader, geralmente, ou dessa tesouraria, ou desse fundo, executa essa ordem. Antes, esses caras repassavam esse tipo de desafio, ou de tarefa, para o broker dentro da corretora. Cara, isso começou a dar muito problema, a dar front running e por aí vai. E cada vez mais os institucionais, os grandes players, trouxeram a execução para dentro da casa. Ou seja, é um funcionário do fundo ou da tesouraria que executa essa ordem, né, sempre nessa ideia de picar, e aí, independente se é manualmente ou algoritmicamente, vai picar essa ordem grande em diversas ordens menores para disfarçar esse fluxo e impactar menos o mercado. São vários motivos para esse cara esconder essa ordem. E esse cara, né, ele vai picar, né, vai dividir em várias ordens, tá, ou de maneira manual ou de maneira algorítmica, e o que importa é o preço médio de execução dele. Tá? Então esse cara não consegue executar num clique único. Tá? O que importa é o preço médio de execução dele. Tá? Só aí já dá para você ter uma pista, tá, da resposta de por que alguém passa uma manhã ou um dia vendendo ou comprando no mercado passa a manhã inteira vendendo, né? No mercado de alta. O cara tá vendendo e o mercado tá subindo.
A pergunta é, pô, né, a pergunta lógica, intuitiva, né, que acho que até faltou colocar no começo do vídeo. Cara, se o mercado está subindo, por que esse cara, né, não espera para vender melhor? Essa que essa pergunta eu já me fiz, tá? Quando eu comecei a olhar player lá no começo e por aí vai, que eu não entendi o mercado com tanta profundidade, tá? E eu tenho certeza que outras pessoas fazem essa pergunta, por isso que ela virou destaque. Cara, por que esse cara não espera para vender melhor? De novo, pode estar confundindo que todo mundo opera igual por um motivo especulativo, confundindo, né? Que todo mundo faz day trade, e não é isso no mercado, tem outras coisas. E, cara, o processo de execução é diferente. Tá? O processo de execução de uma pessoa física é um clique. O processo de execução de um player grande é uma janela. Ele tem que fracionar essa ordem num intervalo de tempo. Tá? Em ativos como o dólar, esse intervalo costuma ser mais curto, porque cabe no mercado a ordem média, né, de que esses caras executam, cabe, o mercado consegue absorver. Tá? E em ações, tá, é o extremo, né, oposto, especialmente em algumas ações. É a janela mais longa de execução é no mercado de ações. A ordem média de um institucional, de um fundo, de um gringo, ela não cabe, ela costuma ser muito grande em relação ao que o mercado consegue absorver num curto intervalo de tempo. Então o maior tempo, a maior janela de execução costuma ser em ações. E o índice é no meio do caminho entre dólar e ações, um pouco mais perto de ações. Tá? Um pouco mais pro lado de ações, em termos de janelas mais longas de execução. Tá? Só esse conhecimento já te dá uma pista de por que alguém pode passar a manhã inteira vendendo num ativo de alta. Mas vamos entrar um pouquinho mais. Tá? Um ativo que está subindo, na verdade, não de alta, um ativo que está subindo no momento. Vou entrar um pouco mais. Tá? Por que isso pode estar acontecendo? Tá? Alguns motivos. Primeiro, esse cara pode estar zerando a posição. Tá? E aí não importa se o cara está vendido, ele vai lá, ele está comprado, ele vai vender, tá? E ele vai vender, e o mercado está subindo, ele está vendendo cada vez melhor. Tá? Não faz sentido? Ah, André, dá para saber isso? Cara, não dá. Então, assim, esse é o desfecho do vídeo, né? A pergunta que você tem que ter em mente não é essa, não é o porquê o cara está comprando ou vendendo. Óbvio que eu adoraria saber, mas na verdade você não sabe, você não consegue saber. Talvez você saiba uma vez ali, pontualmente, uma ou outra coisa que você fica sabendo, ou que é muito mais intuitivo, né, ou que está na mídia, ou que é muito mais objetivo, sei lá o quê, alguma notícia, alguma decisão binária que vai sair, né, que nem o anúncio de tarifa que o Trump fez um tempo atrás, é um negócio meio binário. Você sabe o porquê que aquilo está acontecendo, mas na maior parte das vezes você não vai saber porquê, não vai ter um evento ali muito claro associado àquela execução. Tá? Mas primeiro, esse cara então pode estar zerando. Se ele estiver zerando, ele está compondo ali o preço médio dele a preços melhorados. Ele está vendendo a próxima ordem a preços cada vez melhores. O médio dele vai acompanhar um pouco do médio do dia. Está subindo? Ok, a tua cabeça fala, cara, ele podia estar esperando para vender melhor lá em cima, se o mercado está subindo. A questão é, está subindo até aquele momento, para frente você não sabe se vai continuar subindo, mas ok, entendi a pergunta. Tá? Então, ele pode estar zerando? Pode. Dá para saber? Não. Tá? Na maior parte das vezes não. Ah, não, mas ele pode estar abrindo posição também. Tá? Ele pode estar abrindo posição, e por que ele estaria fazendo isso? Tá? Alguns motivos, eu não consigo listar todos aqui, não é nem pelo vídeo, porque eu não sei todos, mas alguns motivos. Esse cara pode estar, um cara grande, dentro de um fundo, ou dentro de uma tesouraria, ou é um gringo, um fundo gringo, ou um fundo quant. Tá? Esse cara pode estar tendo um processo macrofundamentado, ele está abrindo a posição, tá? Ele está decidindo vender índice futuro, ou vender dólar, que seja, baseado numa projeção de cenário. Tá? Ah, André, explica um pouco melhor isso. Tem uma série de 4 vídeos que eu fiz, tá, um tempo atrás, de por que nós, né, pessoas físicas, não conseguimos operar como institucional. E lá explica um pouquinho do processo decisório, né, de cada um desses grandes players em ações, no índice, no dólar e no DI. Tá? Eu vou deixar o link dos 4 aqui, vale muito a pena você olhar. Eu ia chovendo molhado aqui falando tudo de novo, porque é um vídeo de quase 15, 18 minutos, né, para falar do processo de cada um dos outros ativos, tá? De como é que o institucional opera por um processo macrofundamentado, né, nesses outros ativos, tá? Em cada um dos ativos, na verdade. Então, assim, esse cara pode estar olhando alguma coisa fora da tela, num comitê de investimentos, ou formado por mais pessoas, ou por uma pessoa baseada no cenário, e fala, cara, tem que ficar comprado, ou tem que ficar vendido. E aí, de novo, tem que ficar comprado, tem que ficar vendido. Beleza, a ordem do cara é grande.
joga essa ordem para quem vai executar, geralmente para um trader, que era o antigo broker da corretora, hoje é um trader que costuma ficar dentro da casa, e esse cara vai lá e vai executar. Ele vai achar o melhor timing, ele vai considerar tudo. Ele vai considerar o view dele de mercado naquele dia, ele vai considerar se tem contraparte ou se não tem, uma série de detalhes para ele executar aquela ordem, porque o objetivo desse cara é executar a ordem completa a um preço médio bom. Tá? Não é a ordem do cara, as diversas ordens que ele vai enviar para o mercado, 20, 30, 100, 200, não sei. Individualmente elas não significam nada. O cara ele não precisa fazer uma ou outra compra muito boa ou uma muita venda muito boa dentro do dia. O que importa é o médio que esse cara conseguiu fazer de execução. Tá? Não é preço médio igual day trade, tá? É o preço médio, a que preço médio esse cara conseguiu comprar, a que preço médio esse cara conseguiu vender. Tá? E muitas vezes, de novo, esse cara que decidiu fazer essa venda, ele está com uma visão de prazo um pouco maior para aquele ativo. Tá? E ele vai lá, vai vender, o mercado está subindo e o cara está preocupado com o preço médio que ele executou. Ele não está preocupado com, vendeu aquela primeira ordem e o mercado subiu 10 pontos na cara dele, no caso do dólar, ou 100 na cara dele. Esse cara está enrolado. Muitas vezes não. Muitas vezes esse cara está com um view de longo prazo, tá? Um macro fundamentado. Outro motivo, especialmente em câmbio, fluxo final, fluxo que não volta para o mercado. Tá? Geralmente, sei lá, pega um exemplo aqui, tem uma entrada de dinheiro físico no mercado. Tá? Ele vai, passa pelo à vista, por um banco necessariamente, tá? Passa pelo à vista, só que o banco não quer ficar na contraparte daquela posição. O banco vai lá e se trava no futuro. Tá? Ele se trava no futuro. Esse lote que vem para o futuro, ele não volta para o mercado. Ele vai morrer no vencimento. Ok? Ele está travado. O banco está travado nessa posição. Ele está exposto no à vista, porque ele está exposto. Ele que deu essa liquidez para o estrangeiro que quis converter dólares por reais quando ele veio para o Brasil ou quando saiu. Tá? E para o banco não ficar nessa contraparte no à vista, ele vai lá e se trava no futuro. Tá? Tem outras formas de fazer isso. Mas esse fluxo que você vai para o futuro ali, ou comprando ou vendendo, independente se é entrada ou saída de capital, ele não volta, ele é fluxo final, ele não é uma posição especulativa de que esse cara comprou e ele vai revender. Esse fluxo provavelmente vai ser levado para o ajuste. Ou ele vai ser desfeito num bolo, ele está num pool, quando tem mais entrada do que saída de dinheiro, esse banco, né, no net, no líquido desse cara, em termos de entrada, ele vai ajustando na margem em termos de a posição dele, para ficar travada, né, para ficar travado em relação à liquidez que ele dá no à vista para entrada e para saída de dinheiro. Tá? Uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade aqui, tá? Aquele que eu chamo de o HFT engrenagem, né? Que é aquele HFT que agride, já posiciona a ordem, agride, posiciona a ordem, agride, posiciona a ordem, tá? Que ele praticamente parece que quando você olha por uma corretora, ele pode fazer isso dentro da mesma corretora, com ordem ativa e passiva, e ele pode fazer isso por corretoras diferentes, entrando ativamente, agredindo em uma corretora e passivamente em outra corretora. Então você pode estar olhando lá, putz, esse cara está vendendo o dia inteiro, o cara está subindo, ele está perdendo dinheiro. Cara, esse cara pode estar quase no net, zerado em termos de posição, porque ele está agredindo por um lado e passivamente saindo pelo outro. Tá? O robozinho engrenagem, que eu chamo, que geralmente também está acompanhando a direção do dia. Geralmente é um grande quant de fora do país que faz isso, tá? Um quant americano que costuma entrar, né, e fazer essa posição, especialmente no mini índice. Tá? Parece que tem no dólar também, mas eu não estou acompanhando com muita profundidade para falar com propriedade. Tá? Outra coisa, motivos de liquidez. Tá? Pega um fundo passivo, um BOVA11, por exemplo. Todo dia esse cara recebe aporte ou saque. Tá? Desculpa, BOVA11 eu falei. Um fundo passivo de Ibovespa. Todo dia esses gestores têm aportes ou saques, tá? de clientes aportando ou sacando. E esse gestor ele não está com um view de mercado, vai subir ou vai cair. Ele simplesmente é obrigado a comprar quando ele recebe aporte, né, as ações naquela proporção, ou índice futuro, e ele é obrigado a vender quando recebe saque. O gestor está pondo ordem puramente por motivos de liquidez que são alheios à vontade dele. Então esse cara, geralmente ele executa através de um algoritmo que chama MOC, Market on Close, a partir das 2 da tarde, porque esse cara está muito preocupado com o preço médio de execução dele ficar próximo do fechamento. Dei alguns exemplos aqui, tem mais um outro também, né, que o cara está travado de alguma forma. O cara pode passar, algum player pode passar a manhã inteira vendendo o índice futuro, por exemplo, mas esse cara está comprando à vista, ele está fazendo o basket, o cash and carry, porque ele está querendo pegar a taxa, um percentual do CDI, que é a diferença de precificação entre o Ibovespa e o índice futuro. É uma possibilidade.
E os bancos podem fazer isso no dólar também. Podem vender dólar e comprar o à vista para operar o casado, que é a diferença dos dois. O casado é a diferença do juros brasileiro para os juros americanos, o cupom cambial. Tá? Só banco pode operar à vista. Tá? Fundo e gringo não pode entrar direto no mercado à vista brasileiro. No índice futuro, tá? Qualquer pessoa pode fazer, vender futuro, comprar à vista, fazer financiamento ou reversão, que é o contrário. Tá? Não aconselho você fazer, porque você vai pegar uma taxa abaixo do CDI, 80 e pouco do CDI, você não vai pegar o CDI, e você precisa de um dinheiro alto para fazer isso. Antigamente dava, hoje não dá, mas não significa que não dá para olhar essa taxa para poder fazer alguma coisa. Eu uso ela como input no meu modelo de dupla escora para poder ficar operando ali o índice e ganhar alguns poucos pontos. Tá? Então, assim, em resumo, tá? É muito mais importante você se preocupar em como essa ordem desse cara está sendo enviada, mesmo no mercado de alta, do que no porquê essa ordem está sendo enviada. Não que o porquê não seja importante, é que o porquê, se você tiver com o porquê na cabeça, por quê? Por que essa ordem? Por que essa ordem? Por que essa ordem? O porquê não tem resposta. Você não, como um trader pessoa física, você não vai ter resposta para isso. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que esse cara está comprando? Por que esse cara está vendendo? Mas se você trocar por como esse cara está comprando? Como esse cara está vendendo? Aí você tem resposta. Ah, ele está comprando de maneira manual, está comprando de maneira automática. Ah, ele está comprando de maneira intercalada com ordens de tanto, ele está com participação de tanto. Putz, esse cara não costuma entrar assim. Ou esse modus operandi desse tipo de cliente costuma entrar por outra ponta, mas hoje está entrando por essa corretora. Quando você troca pelo como, você tem a resposta, você pode ter a resposta no mercado. E de novo, não é uma resposta se vai subir ou se vai cair. É uma resposta que ela te dá de maneira presente. É uma resposta naquele momento. Enquanto aquilo está ligado naquele patamar, naquela constância, ok, parou, ela não é preditiva. Essa análise ela não é preditiva de futuro. Ela é simplesmente contemporânea. Agora tá ligado? Agora eu tenho um insight de que, putz, o negócio está continuando para aquele lado. Tá? E provavelmente vai continuar para aquele lado. Provavelmente. Putz, mudou a taxa de participação, mudou o intervalo entre a ordem, entrou contraparte no mercado. Opa! Não é preditiva, o mercado vai cair ou vai subir. Opa, os dados correntes mudaram, parou de ter aquele ritmo, já não tenho mais opinião. Tá? Assim, essa é um pouco da ideia. Tá? Então, a sacada, né, disso é trocar um pouco da pergunta do porquê que o cara está vendendo no mercado de alta. Como esse cara está vendendo no mercado de alta? Se você fizer essa pergunta, cara, você vai prestar atenção de que tá bom, pô, mas o cara tá vendendo, o mercado tá subindo, então eu não tenho que seguir ele, eu não gosto dessa palavra, seguir player. A tua pergunta é, cara, quem tá empurrando o preço? Se esse cara que tá vendendo, o mercado tá subindo, quem de fato tá participando para fazer o preço subir? E como tá entrando essa ordem? Tá? E aí você vai, porque muitas vezes essa análise de tá focado naquele cara que tá vendendo muito, mas o preço tá subindo, você pode estar olhando, você pode estar dando importância para o cara errado, para o cara que não está sendo o driver, o catalisador de preço no dia, ok? Tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado a colocar um pouco algumas ideias na cachola aí. Se você curtiu, clica no curtir, né, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para quem tem interesse. E a única coisa que eu peço de verdade, peço sempre, é para você deixar um comentário dizendo, né, alguma opinião, tá, sobre esse vídeo. Se você já percebeu isso, se tinha essa dúvida, se não tinha, se tinha, esclareceu, se vai passar a olhar algo diferente, ou se você tipo, sei lá, não se importa com isso, nunca percebeu, ou já pensava, né, no como e não no porquê da ordem, cara, alguma coisa, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Beleza? Abraço, boa semana.